Bom dia, pessoal. Muito prazer. Eu sou Eduardo Silva, sou voluntário aqui no Núcleo Trans Unifesp. Hoje eu vou acompanhar vocês nesse primeiro momento, no nosso curso de Atenção Integral à Saúde de Pessoas Trans e Intersexo, com a aula hoje de Princípios do SUS e Atendimento das Populações Trans, com a presença da Isis Góes, que é nutricionista, com aperfeiçoamento ambulatorial em saúde coletiva, doutorando em endocrinologia na Escola Paulista de Medicina da Unifesp, nutricionista clínica no ambulatório do Núcleo Trans Unifesp, coordenadora adjunta de pesquisa do mapeamento da população trans e integrante da Abrasit. Também participação do Rodrigo Oliva, formado pela Universidade Federal de São Paulo, é psicólogo e psicanalista. Atualmente é psicólogo clínico, voluntário e preceptor de campo da psicologia do Núcleo Trans Unifesp e também no Pulsex, no Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Também tem desenvolvido trabalho na temática de gênero e sexualidade, acolhendo a população LGBTQIA+. Espero que seja uma aula muito proveitosa para todos, a todas as pessoas que estão presentes. Fiquem à vontade para mandar perguntas no chat, que no final teremos uma rodada de respostas com os nossos convidados. Uma boa aula para todos. Bom, pessoal, bom dia. Sejam todos, todas e todes bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Agradeço a introdução, o trabalho do Eduardo, da Bruna, enfim, toda a equipe que está organizando as atividades do curso, né? É uma satisfação estar aqui, podendo falar, né? Como disse a Bruna, num feriado, né? Muito legal ver que as pessoas estão interessadas em vir participar, né? Então, para a gente também o nosso tempo também não é muito longo, né? Então, eu e a Isis conversando, a gente pensou em fazer uma divisão de falas, né? Então, vou falar um pouco sobre esses princípios do SUS, né? E depois a Isis vai falar sobre questões de saúde integral da população trans, trazendo dados, e aí a gente vai seguindo a nossa conversa, né? Então, eu sou o Rodrigo, sou um homem gay cis de 38 anos, branco, estou usando uma camisa social azul, uso barba, tenho pouco cabelo, estou com fone de ouvido. O fundo aqui da minha casa tem alguns livros, paredes verdes e outros objetos de decoração. Então, acho que a primeira coisa, né, quando eu recebi o convite para participar, pensando também a temática aqui do próprio curso, né, fiquei pensando, quando a gente fala de cuidado em questões públicas, né, a gente sempre pensa SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde. E eu não sei se todo mundo aqui é da área da saúde, né, então acho que vale um comentário também, não vou aprofundar, mas o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, é um sistema complexo de saúde, né, que rege as nossas políticas, e ele é composto por vários atores, mas aqui a gente está pensando, né, a federação, o papel dos estados e dos municípios. Cada um aqui tem o seu papel a desempenhar dentro desse sistema super complexo e abrangente, né? Em termos de estrutura, então, nós temos o Ministério da Saúde, que faz um papel de gestor das políticas públicas de saúde. Temos as secretarias estaduais de saúde, né, que vão trabalhar mais na formulação e aplicação e ações, assim, das políticas de saúde, e também prestar apoio aos municípios, que também têm seu papel no sentido de planejar, organizar, controlar e avaliar como estão acontecendo essas ações em serviços de saúde, em atividades propostas, né, para um determinado cuidado. E aí, então, né, eu acho que é importante também falar um pouco sobre isso, né? O que é cuidado e saúde? Né? A gente fala muito, hoje, né, parece que cada vez mais
a gente fala a importância do cuidado, importância da saúde, e como psicólogo, né, ouço muito agora a importância da saúde mental, os memes estão aí, né, nas redes sociais, para não deixar a gente mentir. Mas o que a gente pensa, então, quando a gente está pensando cuidado e saúde a um nível nacional, né? Então, obviamente, existe esse lado da saúde, esse aspecto mais geral, mais clássico, vamos dizer assim, né? Que é da saúde física, então é o cuidado com o corpo, né? A saúde mental, se é que a gente pode e deve separar, né? Talvez valesse a pena pensar saúde do corpo, né? Saúde do sujeito, né? Mas também, então, acesso a isso que se chama hoje de saúde mental, né? Cuidado com isso. Mas não só isso, né? Hoje nós pensamos saúde também no sentido de acesso, no sentido de possibilidades de escolha, né? Saúde não é a não existência de condições de doença, de transtornos, enfim, porque isso faz parte do desenvolvimento, né? Eventualmente as pessoas vão ficar doentes, vão sofrer de alguma outra questão, e isso é parte, né? Mas a gente pensa saúde, então, a partir de uma possibilidade, né? Então, não só poder lidar, mas ter condições, né, no coletivo, vamos dizer assim, de também resolver resolver seus sofrimentos, né, passar por enfrentar as mazelas, né, no fim é isso, é ter condições para poder lidar com os problemas. Então, acho que é importante, né, também indicar que saúde não trata só do corpo, mas trata da conquista de direitos, dos avanços em outras políticas, de condições socioeconômicas, né? Qualidade de vida, de moradia, enfim. Então, saúde não é só, e nem vamos talvez falar só disso aqui, né? Mas não é só o corpo, é o ambiente também, né? E assim, então, né, a gente pensa saúde, ou pelo menos a minha proposta aqui, né, e o meu olhar sobre os princípios e diretrizes do SUS vai ser mais para isso, pensando o sujeito, né, o indivíduo e a coletividade, né? E me parece que os princípios e diretrizes do SUS apontam justamente para isso. Então, não sei novamente, né, se todo mundo aqui é da área da saúde, mas quais são, né, os princípios, então, que orientam as ações no SUS, né? O que guia os projetos? Então, são 3 princípios gerais, né? O primeiro deles é a universalidade. E aqui a ideia, então, é promover um acesso facilitado e restrito, contínuo e de qualidade a todos os serviços de saúde no território nacional que um sujeito possa demandar, né? Nesse sentido, então, da facilidade do acesso, né, e da abertura, a ideia é que também o sujeito se vincule aos serviços, né, da sua região, se vincule à rede, né, isso é importante também dizer. A gente fala muito em rede de cuidado, né, não é só um serviço, mas é uma rede. Então, criar, através dessa facilidade do acesso, uma vinculação para que as pessoas possam lidar com, ah, enfim, com as questões que sobrevierem, né, de forma a construir respostas às demandas,
pessoais, mas que isso também possa ser respondido em nível da comunidade, né? Então, também há aí uma questão da organização dos serviços, né? Um outro princípio do SUS, né, é a equidade. Então, se a gente está pensando, né, pensando então a universalidade, que tem a ver com essa acolhida ampla e irrestrita, a equidade é o princípio que entende o seguinte: todo mundo precisa ser acolhido, mas existem diferenças nesse acolhimento, né? Nem não é possível, nem todos precisam exatamente das mesmas estratégias, né? O SUS atua muito por localidades, eu vou falar um pouquinho disso mais à frente. Mas nem toda localidade tem exatamente, né, a mesma demanda. As questões não são as mesmas, né? E isso é muito importante de poder ser reconhecido e pensado a nível de saúde, né? Então, a equidade tem a ver com isso, né? Entender que cada região, cada território, né? A gente usa bastante essa terminologia, cada território tem suas demandas específicas e isso precisa ser considerado, né? Nesse sentido também, qualquer tipo de exclusão por gênero, orientação sexual, condição socioeconômica, enfim, estão proibidas, né? E aí, então, né, a ideia é de reconhecer necessidades específicas para grupos específicos e lidar com estratégias específicas dentro daquele território. E um terceiro, né, não em ordem de prioridade, mas, então, um dos três princípios é a integralidade. A integralidade é o princípio que fala sobre o cuidado oferecido na totalidade, né? No sentido de ponta a ponta. Então, é a entrada do sujeito no sistema, né? Na sua rede de cuidado, na atenção básica, em geral, né? No UBS, enfim, até serviços mais complexos, né? Aqui também está inclusa a a possibilidade de orientação dentro da rede, né? Caso não seja possível o fornecimento de um serviço para o cuidado em uma determinada situação, também fala sobre isso, né? Também fala sobre manutenção da saúde, prevenção de doenças, agravos, reabilitação, cuidados paliativos, enfim, é o cuidado ao longo do tempo em todas as suas possibilidades, né? Então, acho que esses três princípios, grosso modo, vão dizer o seguinte: é preciso cuidar de todos, cada qual com a sua necessidade específica, ao longo do tempo que for necessário, né? Esses princípios contemplam isso. Mas a gente também precisa pensar, né? Estava falando de terminologias, né? Então a gente tem as diretrizes, né? Que vão falar um pouco, vão falar mais das funções, assim, por assim dizer, dos serviços, né? Que integram aí a, a rede, né? Ou que integram o SUS, na verdade, né? Então, um dos primeiros, né, que a gente tem é a regionalização e hierarquização. Essa diretriz vai falar sobre a regionalização, né, então o estabelecimento e o dimensionamento de uma região a ser atendidas, no sentido de planejamento, de gestão, organização, estabelecimento de ações, né, e de como deve ser o fluxo
entre as redes, né? Então, para onde o usuário vai para ter determinado tipo de serviço nas suas demandas específicas, né? Então, aqui também vai estabelecendo uma forma de cuidado naquela região. É assim que o SUS vai funcionando, né? Territorializado. O cuidado, né? E aí eu vou falar então da segunda diretriz, é no sentido da territorialização e da adstrição, desculpa. É também, né, pensando aqui o planejamento, organização de ações, né, mas pensando que elas são descentralizadas. O que que isso quer dizer, né? Eu estava falando um pouco disso quando eu falava dos princípios. Nem toda região tem todos os serviços, mas ela tem os serviços que contempla a maior parte daquela população, né? Ou, idealmente, é assim que deveria ser. Na falta de um serviço, então, organiza-se para que aquela pessoa vá para outra região, que vai receber aquele cuidado em outro lugar, né? Mas é importante a territorialização no sentido de que haja o serviço para o cuidado de maneira mais ampla das pessoas na região em que elas estão, né? Aqui, então, a gente também está falando dessa população que habita a região, né? Essa é o que se chama população adstrita, né? Que é a população, esse é um outro termo para dizer a população daquela região. Então, a vantagem de ter essa forma de operar é que você consegue entender elementos específicos que estão ali, né? Questões socioeconômicas, por exemplo, dificuldades que aquela região enfrenta, facilidades de acesso, né? Tudo isso vai sendo integrado, entendendo o que facilita entender algumas dinâmicas particulares e oferecer um cuidado mais orientado. A terceira diretriz diz, então, dessa população adstrita, né? Que seria, então, baseada numa ideia de vincular a pessoa ao seu território, né? De situá-la ali como um sujeito atuante, mas também de criar vínculos com os profissionais da região, né? Aqui a gente fala, né, e vê a importância do agente de saúde atuando nos locais, ouvindo as histórias, entendendo as histórias da família, né? E aqui a gente também consegue, num sentido mais amplo, ir ajudando, né, ou ir estabelecendo uma relação de corresponsabilidade. Não é só o profissional da saúde que é responsável pela saúde do sujeito, mas é ele também, né? E aí aqui então eu vou falar do quarto princípio na lista aqui que eu separei, né? Que é esse cuidado centrado na pessoa. E eu acho que esse é um princípio, uma diretriz muito importante para a gente, né? Especialmente para quem é profissional de saúde, porque a gente tende a achar, existe que, pensando assim, uma relação, né? O sujeito profissional é sempre o detentor de um determinado conhecimento. Então, quando ele fala, o sujeito cuidado vira um objeto de cuidado, né? Então, não importam mais as peculiaridades, a sua história. O que importa é o que o profissional sabe e como esse objeto vai se comportar diante daquele conhecimento. E a ideia dessa diretriz, então, é um pouco hierarquizar essa relação. O sujeito, né, então, vira participante desse cuidado, né? O papel do profissional de saúde, nesse caso, não é mais
não é só dar uma diretriz e dizer você precisa fazer tal coisa. A ideia aqui é que a pessoa possa ser informada de que quais são as melhores formas para o seu cuidado. Então, ela é informada porque ela pode e deve fazer as suas decisões acerca do seu cuidado, né? E eu acho esse um princípio importante, porque então, né, como psicanalista, há que ter um desejo aí, não só ser sujeito de um discurso do outro, mas poder levar adiante um desejo próprio de cuidado, né? E isso eu acho que muda um pouco a posição, tanto do profissional quanto da pessoa usuária, né? No sentido de uma ação em saúde, né? Aqui a gente também entende a importância, né, dos núcleos familiares, da comunidade, de pessoas importantes para aquela pessoa, para aquele grupo, nesse recorte. Bom, estou falando bastante coisa, sim, né, mas nada disso também funciona se a proposta não for essa outra diretriz que é da resolutividade. Ou seja, é importante que o sistema também tenha condições e disponibilize as melhores soluções para o cuidado, né? E eles precisam resolver os problemas, né? Então, ou pelo menos a maior parte dos problemas daquela população. Por isso a importância aqui da territorialidade, né, da territorialização, né, dessa outra diretriz. Não precisa ter todos, mas precisa ter a maioria para cuidar da maior parte das questões que aparecem naquele território, né? E aí, então, eu também entendo, né, a resolutividade na sua ausência, vamos dizer assim, né? Então, no que o sujeito não é, no que o território não é capaz de ofertar, ele pode, a rede de saúde, então, pode ser capaz de organizar, né, de indicar um fluxo de cuidado para aquele sujeito, para aquele grupo, para aquela comunidade, que talvez conte com outros territórios, então outros equipamentos, né, de cuidado. Estou falando bastante de sujeito e grupo, né, mas isso também é feito ao longo do tempo. E aqui nós temos então a outra diretriz, né, a longitudinalidade do cuidado. Fala sobre esse acompanhamento, né? Se a gente já falou do acompanhamento de ponta a ponta dos serviços, também fala, a longitudinalidade fala do acompanhamento das pessoas ao longo da vida delas, né? Então, o cuidado desde o nascimento até o último momento que essa pessoa precisar de cuidado, seja, né, depois que não precisa mais, ou depois de morrer, ou sair daquele território, enfim, né? É uma continuidade no cuidado, e essa continuidade depende do vínculo que essa pessoa cria com o território, depende do vínculo que essa pessoa cria com a comunidade. Eu vou falar isso de novo, mas eu já acho bom deixar muito claro aqui, né? Vai ficando evidente que não há saúde feita só por um profissional e uma pessoa atendida. Aqui, essas diretrizes e princípios estão falando do sujeito com o coletivo, do coletivo com os serviços, né? É sempre uma coisa orgânica, né? É uma coisa, é um cuidado em rede. Né? Mas, então, né, longitudinalidade tem a ver com isso, né? Com esse acompanhamento ao longo da vida,
ou da necessidade do uso daquele espaço, do acompanhamento das intervenções e das avaliações das ações naquele território sobre a saúde daquela comunidade, daquele território. Se, então, existe essa relação entre sujeito e grupo, e comunidade, e serviços, e redes, e território, um outro princípio aqui, né, uma outra diretriz é a organização do cuidado, né, a coordenação do cuidado no sentido do sujeito, né? Então, é conhecer a rede para saber por onde aquele sujeito pode caminhar, como é possível organizar um fluxo de cuidado com as pessoas usuárias, quais são os pontos de atenção e equipamentos necessários para o cuidado daquela pessoa, daquele grupo, né? E aí tem outro princípio, tem outra diretriz junto, né, que é esse ordenamento das redes, que é justamente esse trabalho de conhecer os outros serviços, né? Se um fala do fluxo de cuidado com a pessoa usuária, esse fala do estabelecimento das redes e do reconhecimento dos fluxos possíveis de serviços existentes na rede, né? E por fim, acho que a última diretriz, né, que eu também acho bastante importante, é a participação da comunidade, né? Mas como assim, Rodrigo, participação da comunidade? Bom, se a gente já tem uma diretriz que hierarquiza o cuidado do sujeito, né, no sentido de ele se torna co-responsável pelo seu cuidado e co-participante, no sentido de que ele pode dizer o que ele quer ou não quer fazer com seu cuidado, a comunidade também é importante. Por quê? Porque é ela que tem acesso a aspectos culturais, das práticas, da rotina, que conhece as histórias que estão circulando ali naquele território e que podem dizer melhor de como cuidar daquela vida, né, de como ajudar aquela pessoa, né? É, e acho que aqui eu volto nesse lugar, né, de não temos, quando a gente pensa as diretrizes e princípios do SUS, não é possível pensar uma imposição de saber, mas é necessário buscar outros conhecimentos para então propor formas de cuidado, né? E aqui a comunidade é de fato um elemento essencial, né? Justamente nesse sentido, né? Existe às vezes um pensamento de que, bom, eu sou profissional de saúde, então eu sei o que é melhor para a saúde, mas isso pode ir totalmente contra uma cultura local ou uma forma de se organizar localmente, pode ir contra os princípios daquela comunidade, né? Enfim, então, o último princípio, a última diretriz que eu coloquei aqui, né, é sobre essa participação da comunidade, né? Então, bom, acho que já está bastante evidente, né, o que eu queria trazer inicialmente, que é isso. Esses princípios e diretrizes enfatizam o protagonismo, a coparticipação, a independência, né? Isso eu não falei, mas aqui nas diretrizes, né, a gente também a gente preza pela possibilidade de construção de autonomia do sujeito no seu cuidado, né? Então, ao fornecer as informações de melhor qualidade, as
as melhores técnicas, né, de deixar essa pessoa informada das possibilidades de cuidado, cria-se também a possibilidade de autonomia daquele sujeito, né? Então, a autonomia também é um aspecto de cuidado. A possibilidade de dizer de si, né? Mais do que um outro discurso. Então, aqui já, né, acho que esse também é importante, e sinalizando, né, autonomia, independência, coparticipação do sujeito no cuidado, no sentido de um igual, né, o acolhimento irrestrito, sem discriminações, a participação orgânica, a participação em rede de profissionais e instituições de rede de cuidado, né, e da coletividade local daquela, daquele território, né. Mas o que isso tem a ver com a proposta, então, da aula de hoje, né? Eu acho que, né, já que eram princípios do SUS e atendimento, né, acho que só dizer, assim, os princípios, diretrizes, acho que fica muito amplo. Então, também deixo aqui um pouco da minha visão, né? A gente falou bastante eu falei bastante em comunidade, né? A possibilidade do sujeito dizer de si, né? Então, penso que o cuidado é poder, talvez o maior cuidado seja poder transferir, de fato, ou partilhar com o sujeito a possibilidade de dizer de si, né? E nesse sentido, então, é não tomar o que eu acredito ser melhor como cuidado para aquela pessoa como uma verdade absoluta, né? Então, poder dar espaço para uma escuta surgir de demandas, de questões específicas, ou talvez mais gerais mesmo, de cuidado com a população trans, travesti, né? E que isso não se torne, e também, né, não padronizar o cuidado, né? Não é toda pessoa trans, travesti que quer um determinado tipo de cuidado. A gente vai falar um pouco disso mais adiante, né? Mas poder tornar o sujeito, né? E isso é ouvir e dar espaço para que ele fale de si, né? Poder validar aquele discurso, olhando para a comunidade, né, isso nunca é perdido de vista, mas que o individual também não se perca, né? E nem que haja um discurso impositivo de como deve ser o cuidado. O outro aspecto que eu acho interessante e importante que fique desses princípios e diretrizes é que a gente não pode, ou que a gente não crie situações em que a pessoa trans, travesti, enfim, ela seja um objeto do nosso cuidado. Ela é uma pessoa a ser cuidada. Ela não é um objeto do qual eu falo, ou ao qual eu submeto um discurso de cuidado. Mas ela é uma pessoa com a sua história, com as suas questões, com as suas dificuldades, né? Atravessada por questões, às vezes, específicas, né? Como é para uma pessoa trans viver num país que mais mata pessoas trans e também um dos que mais consome pornografia de pessoas trans, né, com pessoas trans. Isso é um recorte muito específico da experiência, né? Então, poder ouvir essas coisas, né, essas especificidades, sem, como eu posso dizer isso, sem restringir a pessoa, né, aquele espaço, né, isso é muito importante, né, isso é essencial para que a gente possa
tornar o sujeito do seu próprio cuidado, né? O Eduardo falou aqui da minha experiência no ambulatório do Núcleo Trans. Uma das coisas que eu vejo muito acontecer, né, a gente faz o acolhimento, né, que é o primeiro momento da pessoa no ambulatório, a gente vai levantar as demandas, as histórias, enfim, e tem uma ficha de dados mesmo, né, para ver o que a pessoa quer, como é que ela se declara em termos de orientação sexual, enfim, o que ela quer, se ela quer cirurgia e se quer quais, e quais são as demandas em cuidado, né, dos profissionais ali. E é muito comum que, nesse momento, as pessoas assinalem todos os cuidados, todos os profissionais. E aí você vai conversar com a pessoa, e aí ela fala, aí, bom, vamos supor, né, olha, fulana, ciclane, você marcou aqui psicólogo, mas você tem alguma, por que você marcou essa especialidade? Ah, eu marquei porque eu não sei se eu teria chance de pedir se eu não marcasse agora. Então, eu achei melhor marcar tudo de uma vez. Essa é uma fala, para mim, muito preciosa, né? Que revela uma realidade, né? De o quanto de cuidado, né, essa pessoa já não teve que abrir mão ao longo da vida. E no momento em que é oferecido um cuidado, ela agarra aquilo com todas as forças, né? Então é nosso papel explicar, também situar um pouco, né? Já ouvi nos acolhimentos assim, ai, mas eu tô aprovada para entrar aqui no ambulatório, né? Nossa, eu ouço isso e eu fico pensando, que prova é essa que as pessoas estão tendo que passar? De fato, existe uma questão com um cuidado que é relegado quando a gente pensa a população trans travesti, né? Que se refletem nessas pequenas falas, pequenas ações, mas elas gritam uma realidade, né? Isso fica muito evidente conforme você vai trabalhando com a população, né? E aí, então, mais uma vez, a importância de poder incorporar nas nossas práticas os princípios e diretrizes do SUS, né? Como hierarquizar ou horizontalizar, nesse sentido, um cuidado, reconhecendo as nossas possibilidades e capacidades e incapacidades, como fazer encaminhamentos, como organizar, sugerir, né? Isso demanda um conhecimento da rede, do fluxo, né? Do nosso equipamento, onde a gente está, e também de outros, né? Porque se não for possível ali, talvez seja possível em outro lugar. Então, vou encerrar minha fala, nem sei quanto tempo deu, espero não ter tomado muito tempo seu, amiga, mas acho que eu vou deixar por aqui, e aí, se der tempo, a gente volta com outra, tá bom? Se você quiser, amiga, Isis, está com você. Bom dia, pessoal. Antes de me apresentar, só vou dizer que ontem estive num karaokê e eu estou sem voz. Não estava nos planos, mas enfim, dá para falar. Espero que vocês me entendam bem. Qualquer coisa, por favor, indiquem no chat. Bom, meu nome é Isis Góes, né? Já fui apresentada pelo Eduardo, muito obrigada. Eu sou uma mulher trans, tenho 27 anos, né, sou lida como uma pessoa branca. Uso óculos, estou com um fone branco, um vestido verde florido, e atrás de mim também, né, dá para ver, estou no meu quarto, tenho um armário, a bandeira trans, e uma parede branca e verde. Bom,
para a gente, né, continuar essa conversa, né, que Rodrigo já colocou alguns pontos bem interessantes com relação, né, aos princípios e diretrizes do SUS, que é como realmente, né, essa política e esses cuidados em saúde, né, para todas as pessoas, ou deveria ser, né, aplicado, né. É muito importante a gente entender que as políticas, né, quando elas são estruturadas, elas são ideais, né, e construídas para a gente tentar seguir aquilo, não necessariamente que as ações ou como elas são aplicadas necessariamente são do jeito que elas estão descritas, né. E isso é muito importante, né? Eu acho que até uma professora minha da graduação uma vez, né, falou sobre isso, que se uma política, né, ela não é aplicada em sua totalidade, ou ela tem erros, né, ou ela não contemplada exatamente quando ela está sendo realizada, né, quando a gente pensa em governos autoritários, geralmente eles retiram, né, essas políticas, elas são cortadas, elas são retiradas, mas quando a gente tem uma política que às vezes não está sendo tão eficiente, é função da população e da governança melhorar, né, que aquela política seja aplicada da forma correta. Então, acho que parte, né, de pensar cuidados para a população trans e a nossa própria atuação enquanto profissionais, no geral, né? Acho que não é só sobre na verdade, é sobre saúde, mas como o Rodrigo já falou, que envolve diversos outros fatores, e não só profissionais da saúde em si. Bom, né, pensando, né, a minha ideia hoje é falar um pouquinho também, né, e trazer alguns dados sobre aspectos de saúde geral, sobre a população trans e travesti, e a gente discutir um pouco isso dentro, né, desses cuidados no SUS, enquanto, né, as pessoas, né, enquanto profissionais como um todo, e atores também da sociedade. Bom, nessa perspectiva, né, de trazer alguns dados, é muito importante a gente pontuar, né, talvez já tenha sido pontuado aqui no curso, né, que o Instituto Brasileiro, né, de Geografia e Estatística, o IBGE, e também outras pesquisas, né, que são realizadas no país, como a Pesquisa Nacional de Saúde, né, PNS, e outras, né, a gente não tem esse marcador de identidade de gênero. Então, e geralmente essas pesquisas são realizadas também em domicílios, né? Então, quando a gente pensa onde a população trans e travesti, né, por mais que às vezes elas, né, estejam aí nas residências e domicílios, elas também estão em outros locais, né? Às vezes não estão alocadas dentro de uma perspectiva de, vou colocar, daquela família, né, tradicionalmente colocada, né, como única forma de família, mas ela pode sair em outros locais. Então, ela já não é muito bem acessada nessas pesquisas e também não temos, né, o identificador de identidade de gênero. Então, nós não temos, né, dados exatamente sobre a população trans no Brasil e em outros países também, né, mas aqui especificamente. E o que isso demonstra, né? Uma série de invisibilizações, né? Porque quando a gente não tem dados primários sobre uma população, é difícil, na verdade, é quase que impossível você organizar uma política, né, pública ou uma política de saúde que contemple exatamente aquela população, né? Nós temos já algumas políticas públicas que pensam o cuidado da população trans, mas principalmente dentro de duas perspectivas, né? Que acho que algumas pessoas já comentaram no chat, que é sobre o acesso a recursos de modificação corporal, pensando em hormonização, cirurgias, e, de outro lado, né, sobre as questões que englobam outras populações, mas que pensa também a população trans e travesti, que é prevenção e tratamento de IST/AIDS, né? Então, essas políticas, claro, né, são muito importantes, né, de estarem aplicadas no SUS e no Brasil, mas, de certa forma, a gente vai ter, às vezes, erros de aplicação, porque a gente não tem dados sobre essa população para produzir políticas, né, específicas e que necessariamente vão entender as demandas dessa população. Dito isso, né, a gente pensa alguns dados, né, e principalmente dados que vão sendo produzidos principalmente na Europa, né, e em algumas partes também dos Estados Unidos,
que vai levantando alguns dados sobre a população trans no geral, né? Então, nessa perspectiva, né, de saúde, é importante a gente também pontuar, e que eu acho que em outras aulas isso já foi sido colocado também, e Rodrigo também, né, incluiu, que se a gente pensa as questões de saúde dessa forma ampla, né, outras políticas, né, que vão envolver aí questões de transversalidade também, né, quando a gente pensa o SUS e outros, elas devem ser pensadas nessa perspectiva de saúde também é produzida com questões de qualidade, né, do transporte que eu vou utilizar quando eu vou trabalhar, quando eu estou na rua, sobre qualidade de moradia ou acesso à moradia, sobre acesso também a serviços de saúde, a contemplação das minhas demandas, né, nessas questões de saúde, acesso e permanência nas questões de educação, né, seja na rede pública de educação, tanto ensino básico, né, como também ensino superior, e acesso ao mercado formal de trabalho também, entre outras, né, questões, mas pontuando aí algumas, que às vezes, né, esse marcador ou essa interseccionalidade que envolve a identidade de gênero, né, que é uma parte da intersecção de uma pessoa, de um sujeito, acaba, né, não pela pessoa ser trans, mas por como a sociedade se organiza e pensa a transgeneridade como uma forma também de exclusão social que vai impactando nesses direitos. E se a gente está falando, né, de questões que necessariamente são mais pautadas em questões sociais e econômicas, mas que estão associadas e que a gente pode chamar, né, na verdade, já foi denominada como determinantes sociais da saúde. Então, esses determinantes sociais da saúde que pensando na intersecção de gênero, né, e as identidades trans, elas se aplicam de uma forma, né, específica que vai minando, né, esses direitos, acessos, né, e como isso vai impactando a saúde da pessoa trans e travesti de diversas formas, né. Então, a gente não está falando, às vezes, de, né, pensando, né, essa saúde como um todo, né, de forma ampliada e pensando na integralidade, né, como o Rodrigo colocou também. Então, alguns, né, já uma série também, né, que além dos determinantes sociais de saúde, é muito importante a gente pensar também sobre a questão de estresse de minorias, né? A teoria do estresse de minorias, ela foi, a princípio, né, produzida pensando populações com orientação afetivo-sexual não heterossexual, principalmente, né, de pessoas lésbicas, gays e bissexuais. Mas, dentro dessa perspectiva e de como ela era colocada, várias pessoas pesquisadoras foram entendendo e pesquisando que o estresse de minorias também afetava pessoas trans, né? E o que é isso, né? Pensando que a população, né? Porque a gente ouve esse discurso, principalmente das pessoas que não entendem muito sobre as questões de transgeneridade ou como a sociedade se organiza, de falar, mas isso todo mundo enfrenta, né? Todo mundo tem essas dificuldades no mundo de questões de transporte, né? Mas o estresse de minorias vai falar sobre isso, sobre estresses adicionais, aqueles que já são comuns e cotidianos para todas as pessoas, que essas pessoas específicas, né, desses grupos minoritários, vão enfrentar. E como isso impacta principalmente a saúde, né? E aí o estresse de minorias vai falar muito mais sobre as questões de saúde mental, emocional, né? Então, né, o que a gente tem, né, de dados específicos, assim, é que nós temos, né, de prevalências, né, de que a população trans possui aí, né, uma prevalência de questões de saúde mental e emocional, e chance de desenvolvimento também, né, a gente vai pontuando, né, de transtornos ansiosos, né, de aspectos de depressão, ideação suicida, de alguns lugares, né, levantando também dados sobre transtornos alimentares, que chegam às vezes a ser 4, 5, né, pensando todos esses grupos, né, 4, 5 vezes mais chances, ou já 4, 5 vezes maior a prevalência, né, com relação à população cisgênero. Então, esse marcador, assim, é importante de a gente verificar, né, e aí novamente pontuando, né, porque às vezes as pessoas vão entender ou vão colocar nesse local de, né, vou trazendo uma outra perspectiva também desse aspecto de cuidado, de atendimento, que é a disforia de gênero,
né? Que é muito importante entender a disforia de gênero, né, como um desconforto, né, psicoemocional com relação a características corporais. Nem toda pessoa trans tem, né, esse desconforto. Ou vai ter graus diferentes em que esse desconforto vai acontecer. Mas não é exatamente, né, e alguns tanto a medicina quanto a ciência como um todo, às vezes vai sendo enviesada, porque como ela é produzida muito mais por pessoas cis, de falar, as pessoas trans têm mais riscos, né, de questões de saúde mental, porque ela tem desconforto com a característica corporal, porque ela tem uma incongruência entre o corpo, né, e a mente, né, como foi colocado há muitos anos atrás, e que esses enraizamentos, né, aí também da patologização das identidades trans, que isso aconteceu, essa despatologização em 2018, nós temos raízes, né, ainda, né, profundas nos atendimentos em saúde, né, que vai, de certa forma, patologizar essa população, ou pensar, né, esses riscos, ou essas prevalências maiores dentro dessa perspectiva. E não é, né? Então, é retirar daí, né, uma série de questões que precisam ser olhadas e pensadas. Bom, para além disso, né, acho que não vou me demorar muito aqui, mas com relação a prevalências, enfim, nós temos uma revisão sistemática, né, com meta-análise que foi publicada esse ano. Eu não lembro de onde era o grupo de pesquisadores, mas que fala sobre riscos, né, cardiovasculares, né, da população trans. E verificou que pessoas trans e travestis têm aí 40% mais chance de desenvolver, né, doenças cardiovasculares do que pessoas cis, né? E aí eu vou puxando, né, esse é um dado muito importante, né? E aí a gente vai pensando em outras perspectivas, que é o seguinte, a American Heart Association, né, uma associação americana aí sobre questões né, de saúde cardiovascular, também pensa em um dos seus posicionamentos sobre risco cardiovascular da população trans, ela vai entendendo que boa parte dessa elevação de riscos não é por conta da harmonização, como muitas pessoas colocam, é por conta, né, desses estressores sociais, né, e de questões que vão impactando dentro de um micro e de um macrosistema, né, essas questões com relação à população trans, e que aí a gente vai pensar em outras perspectivas de interseccionalidade, né. Então, não só a identidade de gênero, mas qual a idade, né, a orientação afetivo-sexual, a expressão de gênero, a questão de classe social, né, a de escolaridade, enfim, são intersecções que vão impactar, né, em micro e no macrosistema, em acessos e obstáculos de acesso que pessoas trans vão passar, né? Então, não só a identidade de gênero, mas também esses outros, né? E, não esqueci do mais importante, das questões de raça-cor também, e como isso impacta, né, nessa junção, enquanto uma pessoa é sujeito na sociedade. Então, né, dentro dessa perspectiva, essas questões como transfobia, né, e estresses no geral, que vão sendo aí aplicados a um nível não só individual, mas também institucional, estrutural na nossa sociedade, dependendo de onde essa pessoa acessa, que vão trazendo aí já várias questões, né, de saúde, como a gente estava falando antes, né, de determinantes sociais de saúde, e que impactam não só os aspectos de saúde mental, como eu já coloquei os dados, mas também a gente tem já, né, algumas pesquisas que vão levantando uma alta prevalência de consumo de tabaco, álcool e outras substâncias maiores do que a população cis, também a questão de uma alimentação que às vezes tem menor qualidade, né? Se a gente está falando de um impacto na classe social, a alimentação ela também é trabalhada, né? Ela é impactada. O maior também risco aí de insegurança alimentar e nutricional, né? Que é um aspecto bem da nutrição, mas que fala sobre acesso regular e um acesso de qualidade a alimentos, né? Durante todo o mês, sem ter aí perda, enfim. Então, insegurança alimentar é muito presente na população trans. Aqui no Brasil, né, pensando toda a população em geral, na pandemia, né, que foi feito aí um levantamento, a gente acha que na população geral, a gente estava próximo a 40%, né, a insegurança alimentar.
Na população trans, algumas pesquisas já vão apontando que às vezes fica acima de 65%, né, essa prevalência. Enfim, então a gente vai tendo aí essas outras, né, questões que vão impactar, junto com as questões de saúde mental e emocional, esses aspectos, né, de prevalência de outras questões, que envolvem, exemplo, também menores níveis de atividade física, enfim, toda essa questão vai impactar nos cistos cardiovasculares, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. E para as pessoas trans e travestis, né, que às vezes querem fazer uso de hormônios, desejam ter as modificações corporais trazidas pela hormonização, às vezes esse acesso não vai acontecer da forma, né, que é prevista. E principalmente pessoas trans que têm mais idade, né, que passaram muito mais violências e coisas dentro de serviços de saúde, elas não vão a serviços de saúde, elas não acessam, né, parte desse serviço, seja particular ou seja, né, da rede pública, por conta desse medo. Então, elas se cuidam sozinhas, elas, né, isso vários relatos em pesquisas, né, e também fazem a questão de automedicação com a hormonização. Então, a hormonização por si só, ela não é um risco, né, que vai trazer, às vezes, uma questão de problemas de saúde para a população trans e travesti, mas ela sendo feita, às vezes, por automedicação em doses muito altas, ou com medicações que não são tão boas, pensando na hormonização, ela vai aumentar também essas possibilidades de risco, né, em saúde. Então, quando a gente pensa o atendimento, né, em saúde para pessoas trans e travestis, a gente não vai atender essa população. Assim, né, todos esses dados que eu estou trazendo, é importante a gente saber e entender desses riscos do estresse de minoria, dos determinantes sociais de saúde, mas enquanto, né, profissional, né, de saúde, enquanto estou sentada atendendo uma pessoa trans, é importante ter esse conhecimento, mas não aplicar ele sobre a pessoa que está sentada na minha frente. É importante entender que a individualidade, todas essas questões que a gente falou de interseccionalidade, vão estar ali, né, enquanto, né, a pessoa vai se apresentar e trazer, e é importante fazer essa escuta ativa, né, do que a pessoa traz, para entender suas demandas, entender suas perspectivas também, né, de vida, de identidade, de como está esse processo, para a gente ir pensando nessa construção desse cuidado, né, como o Rodrigo bem falou, com corresponsabilidade, né? Então, a pessoa também vai falar sobre suas demandas e a pessoa profissional entendendo essas questões. Então, quando a gente senta para atender uma pessoa trans e travesti, a gente não está atendendo toda a população. Então, é importante a gente não hegemonizar experiências de pessoas trans e travestis, porque isso também é uma forma de invisibilização, né? Então, na hora da questão de atendimento, isso é um ponto, assim, bem importante, né, que envolve aí as diretrizes também, né, do SUS, que Rodrigo bem comentou, né, nessa questão. Para finalizar, assim, entender que os atendimentos em saúde, né, e a política pública, entendendo o Sistema Único de Saúde, a gente vive, né, num país que é extremamente grande, né, então a gente tem aí diversas regiões, e por isso que o SUS é pensado de forma descentralizada, dentro das questões de território, enfim, e porque cada região vai ter necessidades específicas, né, populações diferentes, com culturas diferentes, né, que é muito importante levar em consideração também em cuidados de saúde, e precisa pensar nessa questão. Só que, pensando nas pessoas trans, né, e esses, dentro de cada regionalidade, vai ter as questões de cultura, de território, nananã, que vão abrindo-se aí, né, subgrupos da população, né, e esses marcadores, mas aí a população trans, enquanto um grupo também, às vezes é esquecida dentro dessas regionalidades. Então, a gente tem visto, né, hoje, um crescimento também um crescimento de ambulatórios especializados, né, na atenção secundária de saúde para a população trans,
o núcleo Trans Unifesp, dentro das suas questões ambulatório, né, acaba entrando também nessa perspectiva, mas é uma coisa que se fala, né, dentro da idealização do núcleo, é que daqui a uns anos ele não exista, ou ele mude a demanda, né, pensando no que a população vai ter de demanda. Por que que isso é importante de ser pontuado? Porque mesmo as políticas que foram feitas para acesso à hormonização, né, desde 2013, já vem pensando no acesso da população trans a esses recursos pela atenção primária à saúde, né, a partir de unidades básicas de saúde. Isso acontece? Não. Então, esse cuidado das pessoas trans ainda é colocado, né, em serviços especializados da atenção secundária em saúde, e isso não é bom. Porque isso vai trazendo, né, uma segregação mesmo, né, de acesso a serviços de saúde para essa população, e como se os cuidados em saúde que às vezes pessoas trans vão ter sempre precisem ser pensados na atenção especializada. E não é, né? Então, alguns, eu acho que, assim, de o que eu tenho visto, né? E claro, não estou falando que é perfeito, gente, São Paulo é perfeita, não é isso. Mas que tem pensado já essa descentralização e pensando no acesso à população trans nas unidades básicas de saúde. Então, a rede Sampa Trans, né, como é organizada, então já vai pensando em UBSs, né, que podem pensar além da UBS de território da pessoa, né, que é importante, onde ela vai estar ali, algumas unidades básicas de saúde que podem oferecer esse cuidado, né, de hormonização, de algumas, né, com equipes, às vezes, treinadas, pensando em algumas demandas mais específicas da população trans, e é isso. Então, é muito importante pensar isso, só que, assim, em muitos outros municípios, mesmo dentro do estado de São Paulo, né, e aí muito menos em outros estados, né, isso não acontece. Então, ainda se mantém essa questão de atenção especializada, né? E pessoas trans são pessoas, né? Então, assim, vai ter uma série de questões de saúde que vão ser comuns a todo mundo, né? E por que, às vezes, uma pessoa trans vai numa unidade básica de saúde e aí só por ela ser trans, você precisa ir buscar outro serviço, a gente não faz atendimento aqui. Isso não estou assim, tirando da minha cabeça. Vários relatos de pessoas trans e pesquisas qualitativas, né, que trouxeram esse discurso. Então, é importante a gente tirar um pouco essa perspectiva de que pessoas trans só precisam de cuidados especializados por conta, né, da harmonização ou qualquer outra coisa nesse sentido. Bom, para encerrando a minha fala, a gente ter tempo de discussão também, né, já fui falando um pouco de toda essa perspectiva, entender, né, que nessas questões de integralidade, de levar em conta, né, essas intersecções, a identidade da pessoa trans como um todo, né, e não só, ela é só uma pessoa trans, né, ela vai ter uma raça, cor, uma idade, uma cultura, um território, tudo isso precisa ser pensado ali, né, então, acho que é importante reforçar isso, né, nas questões de atendimento, entender que, às vezes, as anamneses, né, ou prontuários, enfim, como eles são pensados, às vezes, né, eles não comportam também, né, experiências, identidades trans, né, então, às vezes, quando a gente pensa, né, principalmente na saúde agora, e como isso tem sido colocado, né, nossa, vimos um crescimento de cursos sobre isso, né? Tipo, saúde da mulher. E aí fala sobre, sei lá, reprodução, útero e ovários. Então, a gente sabe que o corpo ou essas características corporais não tem gênero, né? Mas esses cursos estão sendo colocados dessa forma. E aí as anamneses em saúde, às vezes, seguem essa mesma questão. Principalmente a gente está falando de bom, pelo menos na nutrição, ou quando a gente pensa os cuidados, né, ginecológicos ou urológicos, ou de saúde sexual, enfim, como isso é muito colocado e às vezes não contempla necessidades, né, ou perguntas específicas, né, que às vezes precisam ser feitas pensando corpos e experiências de pessoas trans também. Gente, infelizmente a gente tem essa. Assim, eu não sei o que acontece, né, com
da sociedade para se organizar, assim, né? A gente sabe, assim, que categorias, né, de todos os tipos, né? Às vezes, quando a gente pensa em organização de políticas do SUS, elas são, assim, auxiliam na sistematização. Mas tem como, né? Agora a gente já pode melhorar isso, né? Já não precisa perpetuar, né, essas questões. Enfim, acho que era isso que eu queria, né, gostaria de trazer para vocês. Espero que minha fala tenha sido a parte ainda mais com essa rouquidão, isso aí. Enfim, espero que vocês tenham me compreendido bem e, né, ter um tempo para a gente dialogar também. Muito obrigado. Muito agradecidos com a troca de conhecimento de vocês. Foi realmente assim, uma aula incrível. Para todas as pessoas que estão aqui, só para me corrigir, que eu acabei esquecendo de fazer minha audiodescrição, eu sou Eduardo Silva, tenho 36 anos, sou um homem negro de pele clara, tenho cabelos crespos, estou com barba, usando uma camisa colorida e atrás de mim tem uma parede branca com uma janela. Quem quiser deixar ou levantar a mão para poder, né, fazer alguma pergunta, nós temos agora um tempinho para a rodada, tá bom? Fiquem à vontade. Eu acho que a primeira pessoa foi Sheila, que levantou a mão. Oi, Bruna. Isso. Oi, você está me ouvindo? Vocês estão ouvindo? Tudo bem? Então tá bom. Primeiro, parabenizar a palestra assim, dos dois. Foi excelente, motivadora, provocador, né? Porque eu sou nutricionista na Prefeitura de São Paulo e atualmente eu estou trabalhando no sindicato. Eu estou afastada para fazer o meu papel dentro do sindicato, né? Como militante da saúde do trabalhador, enfim, e também faço parte do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. E aí, acesso à saúde está complicado no município, independente, né, de gênero, enfim. Mas uma coisa que tem me incomodado mais, aí eu vou puxar um pouquinho mais para a nutrição, né, e antes de tudo, a gente tem um problema na terceirização, porque a terceirização, hoje os estudos mostram que ela faz uma diferença, sim, no atendimento. Então, por exemplo, na região da Vila Maria, ontem o pessoal fez uma denúncia de culto dentro da unidade de saúde, né? Culto religioso mesmo dentro da unidade da saúde. Então, imagina o quanto essa população não corre o risco, ela já sofre todo um preconceito, todo um histórico de você já olhar diferente, né? Porque, enfim, ontem mesmo eu vi um comentário, esse dia chegou uma mulher trans, mas tinha 2 metros de altura, tipo, né? E o que interfere a altura, enfim. E aí a gente faz essa discussão. Mas o que mais me incomoda desse cenário todo, eu não sei se vocês tiveram acesso, mas eu posso compartilhar depois, que foi feita uma pesquisa pela Unifesp, inclusive, tanto o campus da Baixada, não, de Diadema, quanto o campus São Paulo, sobre a questão da insegurança alimentar no município de São Paulo, né? E ele aponta 50,5% da população em segurança alimentar. Só que detalhe, essa metade da população tem domicílio. Então, imagina fazer esse recorte em quem está na rua. E aí, por que eu falo isso? Porque eu, como conselheira, eu visito os CTAs, os centros de acolhida, onde distribui. E aí, o contingente de pessoas trans, por exemplo, tem aumentado demais. É uma questão social mesmo, né? Que vai desde o preconceito E aí eu pergunto, né? Claro, eu tenho que tomar todo esse cuidado, porque o pessoal já apanha tanto de preconceito, que às vezes uma pergunta que eu faço, a pessoa que nem eu pergunto, você mora na rua? Não, eu moro na calçada. Você já viu alguém morando na rua? Na rua você vai ser atropelado. Enfim. E aí me chama muita atenção. Então, imagina se a gente faz um recorte nesse grupo, na questão da insegurança alimentar, né? Porque tem um preconceito, aí eu vejo ali mesmo, é uma situação tão difícil, que aí eles falam assim, deixa a menina passar primeiro, porque ela é menina, mas é na forma de satirizar, de excluir, de expor, né? Então, eu acho que eu vou depois compartilhar e pensar em que política a gente tem em relação a isso. Porque hoje, e aí não é nenhuma questão partidária, né? Mas é uma questão de desmonte dessas políticas. Então, por exemplo, o CTAs hoje, depois eu compartilho com vocês também, a gente fez a Luna Zaratini, que é uma vereadora que ganhou agora, ela já era vereadora, ela ganhou novamente, ela faz parte da Comissão de Direitos Humanos.
E ela fez um levantamento dos centros de acolhidas e as condições estruturais. Gente, não dá, tem carrapato, tem pulga, tem bicho, e tem comida azeda, tem comida estragada. Então, assim, é um desmonte em todos os sentidos. Então, às vezes, e aí eu tô falando de modo geral, prefere dormir até na rua, porque lá também tá muito ruim, né? Então, e aí eu quero ouvir de vocês, assim, o que a gente pode pensar para reconstruir? Porque desmontou, e assim, e aí agora eu sei, a minha opinião. Segunda-feira foi o dia do servidor público, mas eu estava muito deprimida por conta dos resultados das eleições, né? Porque esses desmontes vão piorar. Já está claro isso, tanto que esse desmonte vai piorar, que ontem foi a posse da nona, né, do nono Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, eu estou lá de novo, mas que não houve, porque no dia do inquérito, ó, 27 de setembro, a gente ia fazer o lançamento da primeira fase do inquérito, a Soninha Francini, que é a secretária de Direitos Humanos, cancelou a atividade faltando meia hora, porque ela questionava a metodologia do inquérito, sendo que é um inquérito feito por uma universidade pública, que não tem relação nenhuma nem com o sindicato, nem com o movimento social. E ontem ia ter a posse, no dia da posse se escolhe o presidente do conselho, e aí ela cancela a escolha desse conselho, falando com o poder público, enfim, mas a gente sabe que é uma estratégia para que entre um conselheiro indicado pela gestão. E eu estou falando disso porque vai ser um desmonte atrás de desmonte, e essa população que a gente vem discutindo aqui é uma população que, na verdade, na rua, ela também está excluída, ela também está escondida, né? Porque é feio em que sentido? As pessoas se incomodam, né? Como eu te disse, eu ando ali na Praça da República para fazer o meu trabalho, e o próprio morador de rua grita, olha lá, cuidado que a menina vai te atropelar. E a menina no sentido de um trans mesmo, enfim. O que dá para a gente pensar em avançar? Né? Porque eu estou muito incomodada. E aí eu vou deixar aqui o convite também para, no dia 3 de dezembro, a gente vai fazer o lançamento desse inquérito lá na Câmara Municipal, que aí os dados todos. E aí eu faço uma provocação da gente convidar esses pesquisadores para fazer esse recorte na questão do gênero, né? Porque ele vai apresentar de modo geral, mas, por exemplo, a gente já sabe que a maioria hoje, o lar chefiado por mulher continua sendo a maioria, mas a insegurança alimentar também está lá dentro, né? A gente tem um aumento da insegurança alimentar dentro da escola. Então, está voltando. Quando eu tenho 18 anos de prefeitura, eu entrei num período que a criança ia para a escola para comer. A gente melhorou isso e está retomando isso, né? E nessa população, o que vocês acham que dá para a gente provocar, pensar em política pública, atrás de vereador para pensar numa política pública, porque a gente realmente, Isa, a gente tem essa política que ela é bacana mesmo. Se a gente olhar ela no papel, ela tá linda, mas as pessoas não conseguem ter acesso. E quando eu falo dessa questão do culto, por exemplo, ele nem chega, porque ele sabe que vai ter um viés religioso ali, né? E esse viés religioso também já cria uma certa barreira, porque ele vai ser julgado. Os CAPs, por exemplo, estão sendo desmontados aqui no município. E aí, CAPs infantil na Vila Maria, por exemplo, a gente fez toda uma luta, foi para a rua, desmontou, porque o CAPs infantil não dá dinheiro, né? E o CAPs álcool e droga, por exemplo, ele orienta a pessoa que vai procurar no dia da entrevista ir sóbrio. Opa, peraí, né? Como que eu vou sóbrio se eu tenho justamente um problema de álcool e droga, né? Então, assim, eu queria ouvir de vocês, para tentar para a gente poder até somar junto e pensar em construir essas políticas, né? Inclusive, a gente tem lá dentro do sindicato um coletivo LGBTQIA+. O Marcel, hoje, eu acho que ele está como presidente do conselho desse grupo, pra gente, e aí a gente vai estar cruzando agora um conselho com outro. Então, como o SAM tem que entrar dentro desse grupo, porque é um grupo excluído, inclusive dentro da prefeitura, com funcionário público, né, que está lá, que passou no concurso, que já tem o diferencial da população, né, que nem a Isis colocou, né, aquele modelo de família, né, eu tenho casa, enfim. Ele é excluído. Numa discussão esses dias, o diretor falou assim, você está discutindo comigo que você não tem um pinto no meio das pernas. Nesse nível, sabe, de falar, opa, peraí, eu só discuto com homem? Então, assim, eu queria só ouvir um pouquinho de vocês, até para me motivar, desculpa, eu estendi demais,
até como desabafo, porque a gente está assim, dia a dia, batendo, sabe, em murro de faca? Tanto que eu quase joguei a minha toalha segunda-feira. Falei, não, eu acho que eu vou voltar para minha unidade, que lá eu fazia meu trabalho, enfim. Mas aí também não dá, né? Uma vez que a luta nos morde, ela nos motiva a reconstruir, tá bom? Parabéns mais uma vez e muito feliz de estar nesse grupo, aprendendo cada dia mais. Obrigada. Bruno e Eduardo, só para eu entender, assim, vocês querem pegar mais colocações e aí a gente discute elas, ou vocês preferem Pode que a gente ser. Eu vá? acho que a gente pode passar para a Conceição e daí depois a gente faz a rodada de respostas. Se é que teremos as respostas. Não quero É, ter essa expectativa toda em cima de mim, não. claro, claro. Gente, bom dia, Rodrigo, bom dia, Isis. Parabéns pela exposição, tá? Na verdade, assim, frente a que a Sheila, ou Shirley, desculpa, Sheila trouxe, eu também vou mais assim, não é uma pergunta, né, com resposta, mas é também um questionamento, mas é mais ligado à formação de profissionais da saúde, né? Porque ouvindo vocês falarem e a Isis, né, agora no finalzinho, da importância desse cuidado na unidade básica, não olhar o cuidado da pessoa trans como cuidado especializado, né? Aí a minha pergunta, que eu acho que eu já sei a resposta, mas assim, é o que eu sempre fico me indagando assim, e me questionando, é o que as escolas, o que as faculdades de medicina, eu estou no segundo período da faculdade de psicologia, né? O que as faculdades estão fazendo para formar esses profissionais de saúde? Porque a política ela é implementada por profissionais, né? Então, assim, ao invés de, ok, independente da minha religião, da minha crença, da minha opção política, sabe, o meu dever, a política do SUS, a política do SUAS tem que prevalecer. Então, é mais assim, é mais um incômodo do que uma pergunta, mas acho que a gente podia falar um pouquinho disso. Obrigada, e vocês arrasaram. Nós temos mais uma pergunta aqui no chat, da Paola Lins. Bom dia, vocês poderiam falar um pouquinho sobre a recente decisão do STF sobre a inclusão de novos termos na DNV, de substituição do termo mãe por parturiente? Bom, então acho que a gente pode ir comentando, né? A Sheila faz uma provocação, assim, né? E eu acho que essa é a pergunta que quem está aqui fica pensando, né? Porque acho que quem vem para um curso desse já tem uma outra percepção sobre essas questões, né? Então, às vezes, eu me sinto um pouco ensinando o padre a rezar a missa, né? Vocês entendem, né? Então, a questão é como a gente leva isso para fora, né? Como a gente leva esses debates para fora de uma forma que as pessoas possam ouvir, né? E acho que aproveitando também a Conceição, tentando aqui juntar com a Sheila, eu diria assim, como que a gente leva essa indignação para fora? E eu uso esse termo mesmo, indignação. Numa outra vida, eu fiz graduação em Relações Internacionais e eu estava conversando com um professor meu há muitos anos atrás, de ciências políticas, e eu, naquela época, tinha uma coisa meio, não, o amor vai salvar o mundo, e
vamos ser amorosos e etc. E eu estava comentando com ele alguma coisa assim, e aí ele falou para mim assim, isso mudou a minha forma de pensar. Rodrigo, não é o amor que muda o mundo, é a raiva, é o ódio. Não a vingança, né? Mas nesse sentido de a indignação, é isso que mobiliza. Então, acho que Sheila, né, falou, ai, olha, tô indignada. Que bom, essa pode ser uma boa força motriz para que a gente continue levando. É indignante mesmo, é de indignar, é de entristecer, né? Mas é importante estar, por exemplo, num grupo como esse, para que a gente não se desmobilize. Os discursos têm essa capacidade, esses discursos conservadores desmobilizam, individualizam as problemáticas, né? Lançam os sujeitos para fora do grupo, né? É na grupalidade que essas coisas vão se resolver. E é no conflito. Isso vai ser conflituoso, não tem jeito. É briga, caminhada na rua, né, Sheila? Você estava falando que vocês se mobilizaram lá, né? E é sustentar, que também um pouco de psicanálise, é sustentar essa frustração de a gente faz e dá errado. Tenta, e ainda, olha, na temática aqui, né, existem pessoas trans muito transfóbicas. Eu ouço isso lá no ambulatório. Olha, eu nasci, eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou um homem que nasceu num corpo de mulher. Eu não sou um homem trans. Não, porque sabe como é mulher, né? Enfim, essas falas estão aí, né? Como que a gente sustenta essa angústia e lida com desmonte e confronta? É na grupalidade. Não penso que a solução seja individual, né? Então, como mobilizar os discursos, né, para que a gente possa se integrar, né? Nem sei, tá? E aqui não sei como isso vai reverberar, mas não sei se a questão é ninguém solta a mão de ninguém. Talvez seja um pouco mais, não é agressivo, mas um pouco mais contundente do que isso. Ninguém solta a mão de ninguém, mas eu fico imaginando assim, aquela linha humana que se faz no confronto, na rua, né? É tomar paulada um pouco junto com o outro. Isso é história da população travesti e trans defendendo o início, os primórdios das conquistas de direito para a população LGBT, né? Então, eu acho que é um pouco mais por aí, assim, né? Sustentar com uma certa corporeidade, transformar um pouco, né? Não a raiva em amor, acho que não é isso. É transformar essa indignação em mobilidade, em movimento, em caminhar, né? Em indignar-se e continuar, e que isso não seja desmobilizador, né? Que possa haver, criar talvez grupos para você poder dizer, eu estou indignado, isso me incomoda, não sei o que fazer. Isso eu acho pode ser né, um pequeno cuidado em saúde, né, em poder criar outras condições, né? Não sei, Sheila, como é que a gente reverte isso. Acho que essa é uma pergunta que muita gente tem feito, inclusive pensando aí os resultados das eleições, né, os indícios, né, como foi a votação aqui na cidade de São Paulo, né? Mas eu acho que é isso, né?
E aí, também, aproveitando, Conceição, muito legal ter você aqui, né? A gente já teve a oportunidade de se encontrar no outro momento. É muito bom poder ouvir sua pergunta também, né? Sua colocação, né? Acho, né, que a academia também precisa se encontrar um pouco com o conflito. A academia precisa se posicionar, não só num sentido de não somos pesquisadores e não é bem assim. A realidade é essa, né? E às vezes é preciso comprar algumas brigas, né? Então, vou dizer da minha graduação. Eu sou formado pela Unifesp Baixada Santista, né, no curso de psicologia. E assim, o que eu tive de contato com questões de gênero foi o fato de eu me entender um homem gay e homem gay cis e o estágio, que eu só fiz no 4º ano de faculdade. Não teve algumas atividades, mas assim, as correntes de pensamento, e vou dizer mais da psicanálise, porque é onde eu me propus, ninguém falou sobre isso, né? Um atraso da psicanálise, certamente, mas por que não trazer essas discussões? Mas não é todo mundo que tem interesse, então não daria para trazer numa matéria obrigatória? Tudo bem, mas por que não oferecer uma eletiva, então? Nunca teve também. Por que é tão difícil falar de gênero e sexualidade na faculdade, né? Na faculdade, estou falando aqui de psicologia, não sei como é isso na de medicina, mas eu imagino que não seja muito diferente, né? Porque também tem um certo discurso de neutralidade, né? É um corpo, não, porque o corpo humano, né? Mas que corpo é esse? Esse corpo está sempre numa realidade, né? Está sempre numa subjetividade. Ele não existe no vácuo. Ele existe ali, né? Mas nessa proposta do neutro, da neutralidade do conhecimento, isso vai ficando escamoteado. Não porque não seja importante, mas é porque isso é conflituoso, rompe lugares. Né? Então, eu acho que é muito difícil mesmo para a maioria das pessoas lidar com esses lugares disruptivos, em que você precisa se questionar, se reconhecer. Né? Mas acho que eu responderia um pouco assim, da pergunta que está aqui no chat, né, Paola, né, eu, de fato, não sei dizer, não estou sabendo exatamente, né, mas do seu acréscimo aqui do parênteses, né, me parece um caminho interessante, né, da gente dizer não mais mãe, né, isso eu já ouvi bastante por trabalhar lá no ambulatório do Núcleo Trans, né, porque trabalham outros serviços, mãezinha, paizinho, a mãe é que teve bebê, né, não, hoje pode ser o pai, né, a pessoa que está ali, né, dando à luz. Né? Importante a gente ir desatrelando isso, nessas condições fisiológicas, de uma generalidade, né, do gênero da pessoa. Né? Se há alguns anos era motivo de piada, hoje não é mais. Né? Existem homens trans, inclusive tem um documentário super interessante, assim, falando da gravidez de um homem trans no YouTube, feito pelo CRT aqui da Vila Mariana, muito interessante, muito sensível, né? Falando dessa experiência para ele. Né? Isso não é mais uma piada, isso é uma realidade concreta. Né? Então, eu acho muito importante que haja, de fato, esse desligamento, né? Esse movimento. A gente passou, desculpa.
Muito agradecido pela contribuição de vocês. Nós já estamos aqui chegando no final desse primeiro encontro de hoje. Acredito que se a gente fosse falar um pouco mais, juntando um pouco de tudo que foi trazido hoje, sobre a territorialidade, as interseccionalidades, a gente chega também nos povos originários, ribeirinhos, quilombolas, que também tem várias outras questões aí de acesso à saúde, e daria mais uma outra aula, com certeza. Então, finalizando aqui esse primeiro encontro de hoje, agradecemos muito a participação do Dr. Rodrigo, da Isis também, de estarem com a gente nesse momento, e a todos que estão aqui participando. Agora teremos um momento de pausa, de descanso, e logo, logo retornamos com a aula 2. Se quiserem deixar as considerações finais, fiquem à vontade. Muito obrigado. Não sei se a Isis quer fazer uma intervenção também, mas é que... Tudo bem? Tá bom. Obrigada, Isis. Desculpa que não deu tempo, que nossa aula vai até às 10h35, né? E daí a gente vai ter esse intervalinho de 20 minutos. E volta às 10h55 com as doutoras Rosa e Ana, que já estão aqui. Muito obrigada pela presença, doutoras. E obrigada, Rodrigo. Obrigada, Isis. Foi maravilhosa a aula de vocês. Queria que a gente pudesse discutir muito mais tempo, porque foi muito interessante. Mas muito obrigada mesmo, viu? De nada, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, obrigado pela presença também, mais uma vez, lembrando que hoje é feriado, então as pessoas, né, fazem um esforço mesmo de estar aqui. E aí, Sheila, é isso, né? É você vir para uma aula no feriado, ai, poderia estar fazendo outra coisa. Mas é aqui mesmo. É cansativo pra caramba, mas ou é isso ou não faz. Então, vamos, né? É isso, gente. Obrigado. Obrigada, pessoal. Estão liberados, viu? Obrigado, A gente pessoal. volta às 10h55. Obrigado, gente. Bons estudos.